Hoje eu quero apresentar para você o meu novo flash de estúdio. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. Eu sou o Edson de Sá, esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Eu decidi investir aqui no meu primeiro flash de estúdio. Esse é o flash compacto Godox SK300 e é sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que falar sobre ele é que ele é um flash compacto, tá? O que isso significa? A gente tem o conceito de tocha, onde você tem a tocha e o gerador como dois componentes separados. Em um mesmo gerador você pode ligar uma ou mais tochas. E você tem modelos como esse daqui, que são os flashes compactos, que tem tudo em um equipamento só. Então você não precisa ligar mais nada nele, menos, é claro, a rede elétrica. Então esse aqui é um flash que funciona na rede elétrica. E é um detalhe importante que eu quero lembrar você, que esse aqui não é um flash bivolt, quer dizer, você não consegue selecionar se você vai trabalhar em 127 ou 220 volts, tá? Então você precisa selecionar a tensão de trabalho dele antes. No meu caso, como eu moro numa cidade onde a rede elétrica é 220, então eu comprei o modelo 220. E como ele é fornecido pela Greica, ele já vem com o cabo de alimentação, é um cabo de 5 metros de comprimento, que ele já vem com o plug no padrão ABNT, de tomada residencial comum, tá? Então basta você simplesmente conectar o seu flash aí na rede elétrica, apertar o botão de ligar, e ele já está funcionando. Bom, esse aqui é o flash de segunda geração, tá? O que significa isso? Ele já vem agora com o receptor de rádio embutido. Então, se você tem os radiotransmissores da Godox, como o X1, o X2, o X-Pro, o FT16, qualquer um desses flashes já conversa direto com esse daqui, sem a necessidade de você utilizar nenhum tipo de receptor. O receptor já está embutido nele e é muito simples, né, você ativar o sistema de rádio dele. Eu vou mostrar para você no detalhe. Você aperta junto esses dois botões aqui e vai aparecer a anteninha do rádio. Então significa que agora ele já está aceitando a comunicação via rádio. Aí você tem esse primeiro botão aqui que você seleciona o grupo que ele vai pertencer, no caso eu vou deixar ele aqui no grupo C. E se você aperta e mantém pressionado, você vai selecionar o canal. Aí vai piscar lá em cima o ícone no canal e você pode selecionar do canal 1 até o 32, tá? Aperta o 7 aqui e você já selecionou o canal. E agora ele está pronto para trabalhar por rádio, tá? Eu vou pegar aqui o meu rádio, que no caso é aqui um transmissor X1, tá? Então, quando eu faço isso, eu venho aqui no... Você vai olhar no detalhe, né? Vou selecionar aqui o grupo C, que é o grupo que ele está trabalhando, coloco o valor de carga nele. Quando eu aperto o botão de teste, o flash dispara, tá bom? Então é muito simples trabalhar com ele da mesma forma como você trabalha com o Speedlight, por exemplo, o TT685, o V860 e tantos outros. Ah, mas e se eu não tenho um radiotransmissor da Godox, eu consigo trabalhar com esse flash? Sim, para você fazer isso tem duas opções. Você desabilita aqui o sistema de transmissão via rádio e você pode, por exemplo, utilizar um cabo P2, ligar aqui na porta SYNC e aí você consegue, através de um outro radiotransmissor que tenha um canal de comunicação via cabo, você liga o cabo nele aqui e você já consegue fazer ele disparar com um rádio trigger que você já tenha. Ah, mas eu já tenho outro flash que trabalha pelo rádio trigger, eu tenho que colocar outro rádio nesse daqui também? Não necessariamente, tá? Se você tem um conjunto de flashes de estúdio, você só precisa de um flash disparando sincronizado com a câmera. Os demais podem funcionar pela fotocélula, por isso que ele tem esse botão aqui S1, S2, tá? Se você deixar no modo S1, ele vai trabalhar no modo da fotocélula. Então, toda vez que você disparar um flash próximo a ele, ele também vai disparar. E eu vou demonstrar isso para você agora. Então, eu estou aqui com o meu Speedlight, tá? Ele está no modo manual. E aqui meu flash de estúdio está com a fotocélula acionada. Então, toda vez que eu pressiono aqui o botão de teste, o flash dispara também. Eu vou inclusive acionar aqui a buzina, né? Eu deixei desabilitada porque toda vez que você mexe aqui ele vai apitar, então eu deixei mais silencioso, mas você vai escutar o apito aqui do Speedlight e também do flash de estúdio. Então os dois estão trabalhando aqui pela fotocélula, eu consigo trabalhar tranquilamente dessa forma também. Ele vem com essa proteção aqui, eu achei muito robusta, ela protege tanto a lâmpada do estrobo como também a luz de modelagem, tá? E o encaixe dele, aqui no corpo dele, é um encaixe no padrão Bowens, tá? Você puxa o pininho aqui, gira e aí você tira, né? Você tem aí, consegue ver aí a lâmpada de modelagem e também o estrobo. Lembrando que isso daqui não é um modificador de luz, não é um snut, nada parecido,
ele é apenas uma proteção. Então toda vez que você for usar o seu flash, é importante você retirar essa proteção aqui mesmo, porque ela vai esquentar e pode derreter perto aqui da luz de modelagem, que é muito forte. E aqui no encaixe da frente dele você pode acoplar, por exemplo, uma panela. Produção, acho que mandaram a panela errada aqui pra gente. Então ele já vem aqui com essa panela. Essa aqui é uma panela de 16 centímetros de diâmetro, tá? E ela serve para quê? Para você concentrar mais a luz, né? Para o flash não espalhar a luz para todo lado, né? Ela tem essa parte interna aqui que é o material refletivo, então ela vai concentrar a luz um pouco mais para frente, tá? Para encaixar é muito fácil, basta você alinhar aqui com os furos, né? Posiciona ela aqui, girou, encaixou e tá pronto, tá? Então ele já vem aqui com um recorte para você passar o eixo da sombrinha, tá? Por exemplo, uma sombrinha como essa, ou um softbox do tipo sombrinha também, você consegue passar aqui por dentro, e aqui atrás você já tem aqui o recorte do eixo da sombrinha, tá? Você tem um suporte aqui, você pode travar, e agora o seu flash está com a sombrinha montada, muito fácil, né? Utilizando inclusive a panela junto. Isso aqui é um recurso que eu não tinha visto em outros modelos de flash como esse. Agora vamos falar aqui da luz de modelagem, né? Para que ela serve? Ela serve principalmente para auxiliar no foco, né? Geralmente fotografia de estúdio você não tem uma iluminação muito forte, então às vezes pode ser que a sua câmera tenha dificuldade para cravar o foco, tá? Para isso você aciona aqui a luz de modelagem, e aí ela tem 3 modos de funcionamento, né? Eu achei interessante que ela tem esse modo de funcionamento proporcional, que significa o quê, né? Se você aumenta aqui a carga do flash, ela vai ficando cada vez mais forte. À medida que você diminui a carga do flash, ela vai ficando mais fraca, tá? Até que ela apaga totalmente. Então aí você também tem a proporção aqui da luz de modelagem, né, para indicar se a luz do seu flash vai sair mais forte ou mais fraca na cena. É preciso lembrar que a luz de modelagem não tem influência na fotografia, ela simplesmente serve para você ter já uma noção de como a luz vai se distribuir e também para auxiliar no foco. Se você não quiser o modo proporcional, ela tem um outro modo aqui, que aí você consegue regular o brilho da lâmpada de forma independente do flash, tá? Você não precisa alterar a carga do flash, você pode, por exemplo, deixar a sua lâmpada sempre em 100%, e aí você ajusta a carga do flash de forma independente. Também é uma outra forma de você trabalhar. Além disso, ele tem um outro modo. Se você pressionar e manter apertado esse botão aqui, o que vai acontecer? Quando você dispara o flash, a luz de modelagem ela vai apagar também, tá? Só para indicar que o flash disparou. Caso você não queira esse recurso, você pode desabilitar, e aí quando você disparar o seu flash, a sua lâmpada continua acesa o tempo todo. Então como é que você vai ajustar a carga do seu flash, tá? Existem 2 maneiras. Se você está no modo slave, como ele está agora, né, trabalhando pela fotocélula, você tem esse dial aqui, onde você pode regular a carga dele. A carga mínima é 1/16, tá? Ele não dá uma carga menor do que essa, e a carga máxima é 1:1, só que ela dá intervalos de 1/10 de EV. Daqui a pouco nós vamos fazer um teste para ver se ele é realmente tão preciso assim, que a gente consegue fazer uma variação de 1/10 de EV. Já quando você está controlando esse flash via rádio, o rádio ele só tem intervalos de 1/3 de EV, pelo menos esse que eu estou usando aqui, que é o X1, né? O intervalo, né, de carga do flash é sempre de 1/3 de EV. Não sei se outros modelos, o X2 ou o X Pro, eles têm a possibilidade de você também fazer esse incremento de 1/10 de EV. Se você souber isso, deixa aqui nos comentários para a gente saber também. Então essas foram as características gerais desse flash. Agora a gente vai partir para um teste prático, onde a gente vai fazer medições e a gente vai medir ali o número guia, o tempo de reciclagem e a distribuição da luz desse flash. Bom, então eu deixei aqui o ângulo de visão bem aberto para você entender bem o que eu vou fazer, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou medir o número guia do flash, tá? Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho o flash emitter, tá? Ele está a 1 metro de distância aqui do flash, tá? E eu vou disparar ele em carga máxima, tá? Eu vou regular ele aqui, vou deixar ele com a carga total, tá? E aí eu vou apertar o botão de teste e vou ver aqui qual que é a medida que o fotômetro vai me dar. Tá, então se você observar aqui, tá dando, olha lá, 22,6 tá? É interessante que lá no manual ele falou que o número guia dele é 58, tá? Mas tá dando bastante diferença aqui, né? Para ISO 100, né? Você tá vendo que ele tá dando lá diafragma 22. Esse aqui seria o número guia real dele, tá?
Vamos comparar ele com o Speedlight aqui para a gente ver se dá alguma diferença. Vou trocar agora esse flash pelo Speedlight. Agora eu vou disparar esse flash aqui, ele está com o zoom em 20mm em carga máxima, tá? Vamos ver quanto é que vai dar aqui, ó. Deu 16,5 décimos, tá? Então esse aqui seria a máxima cobertura dele com o zoom em 20mm. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como o fabricante indica, né? A gente coloca o zoom fechado no máximo aqui, em 200mm, a gente concentra mais a luz para a gente ver o valor que deu, ó. Deu 22,9 décimos, tá? Então olha só que interessante. O flash de estúdio deu 22,5 décimos. Esse daqui deu 22,9 décimos, né? Então parece que esse daqui é mais forte. Só que a diferença é o quê? Esse daqui eu tive que concentrar a luz dele no único ponto, né? Tive que fechar o zoom para 200mm para chegar nesse valor, tá? E qual que é a diferença que dá? Eu vou mostrar para você as duas fotos, né? Primeiro desse Speedlight aqui feito dessa forma, né? Com o zoom em 200mm, para você ver como que a luz se distribui aqui na superfície. E agora você está vendo aí uma outra foto, já com o flash de estúdio, que tem basicamente o mesmo número guia, mas olha com a forma como a luz se distribui, tá? Então você começa a perceber essa diferença aqui. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o meu flash aqui no modo remoto, e aí você vai entender melhor isso. Bom, então o que eu fiz agora? Eu coloquei aqui 3 marcações aqui na superfície, tá? Para a gente poder medir e ver a perda que a gente está tendo ao longo da distância aqui com o flash aqui no modo remoto, tá? Então eu vou medir aqui com o flash meter aqui primeiro nesse ponto, tá? Tá vendo aqui? Deu 8,7 décimos, tá? Se eu colocar aqui para você ver, ó, 8,7 décimos. Aí se eu colocar aqui no meio, já aumentou 1 EV, ó, tá vendo? 11,7 décimos, tá? E agora eu vou colocar lá atrás, ó. Diminuiu de novo, ó lá, 8,5 décimos, tá? Então você começa a entender que a luz do flash aqui, ela se concentra, né, mais aqui, e um pouco mais que você se afasta, você já está tendo essa perda aqui pela distância. Agora vamos repetir esse teste usando o flash de estúdio para ver se a gente tem vantagem. Bom, agora a gente está aqui com o flash de estúdio montado, tá? Ele está com a panela, eu vou regular a carga dele aqui para a gente sentir a diferença. Então vamos medir aqui, primeiramente bem aqui no meio, tá? Vou colocar aqui nesse ponto de medição. Aí você vê aqui que deu 11,8 décimos, tá vendo? E agora eu vou medir aqui nas extremidades, né? Primeiro aqui, olha lá, 11, medir aqui, ó lá, 11,9 décimos, tá? E eu vou medir a última aqui atrás, ó, que deu 11,7 décimos, tá? Você tá vendo aí. Agora a gente vai fazer o teste do tempo de reciclagem, né? Vamos ver quanto tempo que ele leva para ficar pronto para o próximo disparo, tá? Então para isso eu vou apertar aqui o botão de teste, toda vez que você escutar o bip, você vai ver que ele vai estar pronto para trabalhar. Vamos apertar em sequência várias vezes para a gente ver quanto tempo que ele consegue manter a mesma consistência de tempo de reciclagem. Viu? Dá para ficar trabalhando com ele o dia inteiro, né, com a carga no máximo, e ele mantém sempre a mesma velocidade aí de reciclagem, né? Ele consegue recarregar sempre com a mesma eficiência, porque afinal de contas ele está sendo alimentado pela rede elétrica e não por uma bateria. Agora vamos fazer esse mesmo comparativo usando o Speedlight. Então agora estou aqui com o Speedlight ligado, tá? Ele está com a carga no máximo também. Vamos ver quanto tempo que ele demora para ficar pronto para reciclar. Aí você já começa a perceber como ele demora para recarregar, e à medida que a pilha vai gastando, ele vai demorando cada vez mais. Esse tempo de reciclagem vai aumentando conforme você vai gastando a pilha. Então dessa forma a gente percebe a vantagem de você trabalhar com o flash que é ligado na rede elétrica. É claro que esse aqui tem a vantagem, né, de você não precisar de alimentação elétrica. Então se você está em uma locação, né, algum lugar
que você precise fotografar sem ter acesso a uma tomada da rede elétrica, com certeza você vai ter que apelar para um modelo como esse. Mas se você está fazendo fotografia em estúdio, você tem a consistência de trabalhar com o mesmo tempo de reciclagem o dia inteiro, sem se preocupar em trocar as pilhas usando o flash de estúdio. Então eu estava editando o vídeo aqui, eu lembrei que eu precisava ter feito mais um teste que eu acabei não gravando em vídeo. Então vou mostrar uma sequência de fotos aí para você, para a gente entender a precisão do ajuste de carga do flash, tá? Então eu coloquei ele primeiro aí com 1/4 de carga, né, que seria mais ou menos o centro ali, que ele vai de 1 para 1 até 1/16, você está com 1/4 de carga, você está no centro da potência dele, vamos dizer assim, né? E aí eu fiz a medição lá no flash meter, nessa condição, ele indicou lá 11,3 décimos, tá? Como você pode ver aí na imagem, tá? Em seguida, o que eu fiz? Eu aumentei só 1 décimo no flash para ver se eu conseguia aumentar também 1 décimo na medição, tá? Aí eu fiz a segunda medição ali, deu 11,4 décimos, tá? Em seguida eu abaixei, né? Coloquei lá 1/8 e 9 décimos, ou seja, 1 décimo a menos da medição inicial, e ele indicou lá 11,2 décimos, tá? Mostrando que ele é realmente bastante preciso no ajuste da carga, né? A gente conseguiu ajustar, subir e descer 1 décimo, e lá no flash meter a gente viu que ele respondeu, ele conseguiu também ter toda essa precisão de 1 décimo de EV no ajuste do controle da carga. Então aqui, conclusão que isso nos leva, né? A gente acabou de comprovar aqui que com o flash de estudo, apesar da gente não ter uma alteração tão grande assim no número guia, a gente ganhou, primeiro, tempo de reciclagem, e segundo, a gente consegue ter uma luz muito mais homogênea. Então dessa forma a gente tem uma distribuição melhor da luz, mesmo que você use o flash direto assim com a panela, ou que você use algum modificador de luz, você vai ter sim uma luz muito mais homogênea, e você vai ter a durabilidade de você poder trabalhar o dia inteiro ligado na rede elétrica, ao invés de você ficar dependendo da duração das baterias. Além disso, você ainda tem a vantagem de utilizar o sistema de rádio embutido. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse flash pode te atender? Você já tem alguma experiência com flash de estúdio? Pretende comprar um? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!